E se eu te disser que em poucos cliques dentro do Premiere você consegue transformar os seus vídeos em vídeos simples em vídeos com look de cinema? E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora para a tela do computador. Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro vídeo aqui. Aqui a fotografia já ajuda bastante, tá? Então é importante você se preocupar com isso na hora da captação. Você ter uma fotografia interessante vai facilitar o processo para a gente conseguir ter um look bem mais cinematográfico. Mas se você estiver numa situação que você não tem esse controle total da iluminação, do cenário, não tem problema. Você também vai conseguir looks excepcionais com as ferramentas que eu vou te mostrar hoje. Então, primeiro de tudo, a gente precisa vir aqui e colocar uma camada de ajuste. Vamos colocar duas camadas, na verdade. Segura a tecla Alt para duplicar a camada de ajuste aqui. E na primeira, na de cima, nós vamos colocar um desses perfis de cor aqui, ó, que já está pronto. Se você quiser ter acesso a esses perfis de cor, o QR Code está na tela, tá bom? Vamos colocar esse aqui, ó, primeiro. Bom, já perceba que a gente nem precisou fazer muita alteração para a gente já ter um look bem interessante. Mas mesmo assim, é importante você fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho as sombras, senti que ficou um tanto enterrado. Vou aumentar também a exposição, diminuir um pouquinho o contraste. Eu vou baixar os highlights para a gente ter um pouco mais de densidade na imagem. E também vou colocar uma vinheta para aumentar a tensão para modelo. Pronto, acho que aqui está interessante. Esse seria o antes e depois, mas dá para a gente brincar um pouquinho mais, tá bom? Vamos duplicar de novo essa camada de ajustes. Vamos remover os atributos, né? Para não ficar duplicado o efeito. E vamos colocar uma letterbox, que são aquelas faixas que a gente tem no cinema. Eu acho que nesse parâmetro aqui está muito grande. Vamos diminuir ele um pouquinho. Vamos colocar 13%. 13% ficou interessante. A gente vem aqui e reenquadra o quadro com ela para mostrar os cadernos. E pronto, a gente já tem um look cinematográfico. A gente poderia parar aqui, mas vamos colocar também um film grain, que vai aumentar essa sensação de película, né? Parecer como se fosse de fato, não é um arquivo digital. Então vem aqui, ó, clica com o botão direito, coloca em Set Frame Size para ele ficar do tamanho do arquivo. Vem em Effects Control e aqui a gente vai mudar o Blend Mode. Em Opacity, a gente vem aqui e coloca em Overlay. E pronto, a gente já tem o filme aqui, ó, sendo emulado. Então parece que a gente gravou em película. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois. Um arquivo digital, né, sem muita graça. E aqui a gente tem um arquivo já com mais cara de cinema. Para a segunda imagem, nós vamos também puxar mais uma Adjustment Layer. Vamos já duplicar ela aqui, como a gente sabe que a gente vai fazer alguns ajustes. E também eu vou querer colocar uma letterbox na sequência. Então aqui vai ser onde vai colocar o nosso filtro. Para isso nós vamos usar o Color 3. Lembrando que todos esses plugins eles estão disponíveis no meu pacote de edição para Premiere. Só você clicar no link que está aqui na descrição. E seguindo aqui, ó, eu senti que ele deu uma estourada na imagem, tá? É natural isso, porque perfis não foram pensados para todas as imagens. Então é ideal que você faça ajustes. Então aqui embaixo a gente vai abrir o Lumetri. Vamos tirar um pouco do contraste. Vou até escurecer um pouquinho mais, porque eu senti que ficou um pouco saturado. Vou diminuir os highlights para diminuir a superexposição na roupa dela. Diminuir os whites também. E eu quero abrir um pouquinho os shadows. Acho que dá para diminuir a exposição um pouquinho mais. Vamos até menos 0,5, pode ser. Eu acho que aqui, como ela está no sol, eu acho que é interessante a gente até colocar mais um dos efeitos, que é o Halation. O Halation ele é bem legal. Ele cria essa bordinha em volta da pessoa, tá vendo? Mas eu acho que aqui ficou um pouco agressivo demais. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos colocar em 50, metade do que tá. Eu acho que ele já emula bem legal esse efeito de câmera antiga. Ficou bem legal. Vamos colocar mais uma camada de ajuste. Remover os atributos. E vamos colocar também o letterbox. Vamos mudar a proporção para 15%, 15% em cima, 15% embaixo. Já temos um vídeo com outra cara, mas também eu gosto de colocar o grão. O grão com Halation ele funciona super bem, tá? Também quero fechar um pouco mais a vinheta. Vamos vir aqui e vamos diminuir a vinheta para o foco ficar nela. E pronto, acho que aqui temos uma imagem bem legal, bem cinematográfica. Antes
uma imagem fria, crua, e uma imagem muito mais com cara de cinema, com look de cinema. Pode ver que em poucos cliques, em poucos minutos, eu consegui esse resultado. Vamos para a terceira imagem. Vamos puxar mais uma camada de ajuste para ele. A gente já sabe que a gente vai fazer alguns ajustes, e aqui vai o nosso filtro. Para ele, acho que foi legal o Color 2, vamos ver. Ficou legal, gostei do look, mas deu uma estourada no rosto dele. Então vamos fazer alguns ajustes na camada de baixo. Vamos diminuir um pouco a exposição, ó. A gente já vai trazendo mais informação, mas não quero que escureça muito a imagem como um todo. Então vamos diminuir os highlights também, e também um pouco dos whites. Pode abrir um pouco o black. Já mudou bem a cara da cena. Agora vamos colocar um letterbox também aqui, acho que em 15% também fica legal. E para finalizar, o nosso grão vai aumentar a sensação de película, antes e depois. Bem legal, né? E super rápido. Vamos para a quarta imagem. De novo, vamos colocar a nossa camada de ajuste, nossa camada onde a gente vai colocar o filtro. Bom, aqui eu acho que nem precisa de tanto ajuste, tá? Eu vou só aumentar um pouquinho as sombras e diminuir o contraste e aumentar 2 pontos na exposição. Esse arquivo é de um clipe que eu fiz, eu tô deixando no card aqui ele, se você quiser assistir. Vamos colocar também um film grain, pra gente aumentar o grão da imagem. Já ficou com mais carinha de película. E a nossa letterbox. Essa letterbox também está disponível, tá, no nosso pacote. E você pode vir aqui, ó, e fazer os ajustes também que você quiser. Se você quiser mais fechado, você consegue. Se você quiser mais aberto. Mas o dela eu vou deixar em 10% em cima, 10% embaixo. E pronto, ó, já temos mais uma imagem com look cinematográfico. Aqui nesse caso a gente trabalhou com um diretor de fotografia, então é muito mais fácil a gente conseguir ter um resultado mais interessante. Mas você já viu que é possível com arquivos mais comuns, tá bom? E no último, também é de um trabalho que a gente realizou. Vamos colocar mais 2 Adjustment Layer aqui. Na camada de cima, onde a gente vai aplicar o nosso filtro. Mas uma coisa interessante é que dá pra gente somar os presets, tá bom? Então aqui a gente vai colocar mais um na camada de baixo. Embaixo a gente colocar uma camada de ajuste para fazer outros ajustes. Então eu posso diminuir um pouco a exposição, diminuir os highlights. Acho que eu vou até diminuir um pouco a opacidade do arquivo de cima, tá? Do preset de cima. Vou colocar em 7.5 e no de baixo também eu vou colocar 7.5 para ele não ficar tão agressivo na imagem. Voltando no Lumetri, a gente pode diminuir o contraste. Acho que eu vou voltar um pouco a exposição. Posso abrir um pouco mais as sombras, sentir que enterrou bem. E diminuir os whites também. Abre o black e vamos jogar também o letterbox. Pode fazer alguns ajustes também na temperatura de cor. Eu senti que ele ficou muito esverdeado. A gente vem aqui, ó, e puxa o magenta um pouco mais para cá e tira um pouquinho do amarelo. Acho que a exposição a gente pode diminuir mesmo. Deixar em -2. E pronto, agora temos o antes e depois. Se você gostou desses presets, saiba que eles estão disponíveis para você. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado aqui ou apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela. E tem muito mais opções dentro dele. Se você quiser que eu traga mais sobre ele aqui, deixa nos comentários. Deixa também nos comentários se esse vídeo te ajudou. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.